Mas ligue agora, 70% de desconto, mais Ora Pronove solúvel de brinde. Muito bom dia, meu irmão, minha irmã, sejam muito bem-vindos. É uma alegria poder estar com você nesta manhã de quarta-feira com a palavra. Nada como iniciar o nosso dia colocando a palavra de Deus no nosso coração, nos nossos afazeres e pedindo a Ele que nos ajude a bem viver este dia que temos pela frente. Com certeza nesse momento você já está pensando no que você vai fazer, no que você tem de tarefa. Pois bem, essa é a hora de pedir a Deus que tome a frente dos nossos planos e que nos ajude a bem viver todas essas próximas horas conforme a sua vontade, debaixo da sua proteção. E é claro, nós temos uma intercessora muito forte do nosso lado. Nós temos a oportunidade de fazer essa oração pedindo sempre a intercessão e a bênção dela. Nossa Senhora, Mãe de Esperança. Nesse advento, nós estamos junto com ela, esperando a chegada do Salvador. Do mesmo jeito que Maria, durante 9 meses, esperou pela chegada de Jesus, eu e você, nesse advento, estamos aguardando, esperançosos, a chegada de Cristo no Natal. Por isso ela entende da nossa espera e, mais do que isso, ela nos ajuda a viver as atividades do tempo presente, sempre em conformidade com Ele. Porque é Ele, Jesus, o Filho dela, que dá sentido à nossa vida e às nossas tarefas. Vamos iniciar então o nosso programa rezando, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, aqui invocada sob o título de Nossa Senhora do Carmo, para mim e para você. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Com muita fé, reze comigo. Nossa Senhora do Carmo, que deixastes o santo escapulário como sinal do vosso amor e proteção. Sois reconhecida como assistência na vida e consoladora amável na hora da morte. Eu, vosso filho e devoto, pronto a vos servir, disposto a vos amar, me apresento a vós. Nossa Senhora do Carmo, nunca se ouviu dizer que alguém necessitado, tendo recorrido a vós, tenha ficado desamparado. Com confiança, Mãe do escapulário, intercedei junto ao vosso Filho Jesus Cristo por mim, por aqueles por quem devo rezar sempre e por aqueles que se confiaram às minhas orações. Mãe amável, sede-nos propícia e rogai por nós a Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Mãe do escapulário, rogai por nós. Madrinha da obra Evangelizar é Preciso, intercedei por nós. Amém. E hoje o nosso tema é Maria, Mulher da Esperança no Advento. Eu já falei para você aqui no início que nós estamos vivendo liturgicamente uma espera que ela já viveu. E, portanto, ela sabe muito bem quais são os passos que nós temos que dar nessa espera para que aquele que nós esperamos, Jesus, possa ser já hoje o grande sinal modificador da nossa vida. É isso que eu quero dizer. Quando nós esperamos alguma coisa, quando nós esperamos alguém, só o fato de saber que aquela pessoa ou aquela coisa virão, já muda o nosso agir agora, hoje. Vou te dar um exemplo bem claro. Se você sabe que vai receber uma visita importante, a visita vai chegar às 7 da noite, mas o seu dia todinho se modifica por causa da chegada daquela visita, não é assim? A visita vai chegar às 7 da noite, mas você talvez já vai acordar um pouco mais cedo para dar tempo de tirar coisa para descongelar, botar comida no fogo, para começar a preparar alguma coisa, para começar a arrumar a casa, para dar tempo de fazer tudo, porque afinal de contas, 7 da noite a visita chega. Então, porque eu espero que ela vai chegar às 7 da noite, desde antes, desde o início do meu dia, eu já vou vivendo como quem espera essa chegada. No caso do Advento, é o tempo litúrgico em que a igreja pede para a gente fazer a mesma coisa.
Por causa da espera de Jesus, porque nós temos a esperança de que Ele vai chegar, porque nós temos a esperança de que Ele vem, eu não espero Ele voltar, eu não espero Ele vir para viver diferente, eu começo a viver já hoje, como alguém que sabe que Cristo vem, que Cristo voltará, que Cristo nascerá no Natal. E todas essas esperas, seja para a celebração litúrgica de Jesus que já veio no Natal, seja para a segunda vinda dele no fim dos tempos, modifica hoje e agora a nossa vida. É isso que a gente faz no Advento. No Advento a gente celebra ao mesmo tempo a espera para a celebração do Natal, a primeira vinda de Jesus, e também a espera constante da igreja pela segunda vinda de Jesus, lá no final dos tempos. Seja qual for a espera que você queira dar o maior enfoque, a espera para o Natal, a espera para a nova vinda de Jesus, o mais importante é que essa espera modifique o seu agir hoje, como fez na vida de Maria. Porque na vida de Maria, na vida de Nossa Senhora, só o fato de saber que Jesus estava para chegar, já fez com que ela vivesse diferente, como a mãe do Salvador. E eu gostaria de mostrar isso para você agora, através de uma leitura bíblica. Se você tiver com a sua Bíblia aí em mãos, pegue ela, abra a sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, e vamos juntos ver como a espera, como a esperança em Maria se transformou num modificador, numa coisa que deu o tom de toda a vida dela ao longo da sua existência. Pegue lá a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo 1, nós vamos focar no versículo 38. Lucas, capítulo 1, 38. Te aconselho até a marcar aí na sua Bíblia esse versículo, para você nunca esquecer, porque o que Maria diz aqui é o que todos nós devemos dizer sempre, se queremos viver já hoje como quem sabe e espera a vinda de Jesus. Você conhece a história. O anjo Gabriel apareceu a Maria e anunciou que ela seria mãe do Salvador. Ela fica desconcertada, pergunta como isso vai acontecer, e depois que o anjo explica para ela que o filho que vai nascer é obra do Altíssimo, e depois que o anjo diz para ela que a prima dela, estava grávida, mostrando que para Deus nada é impossível, mesmo na idade avançada, Maria então responde o que está aqui em Lucas 1, 38. Grife aí na sua Bíblia. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Que bonita essa frase de Maria e que inspiradora para nós. Veja, Maria sabe que vai ser mãe do Salvador. O anjo acabou de dizer para ela. Maria sabe que daqui a pouco ela vai segurar nos braços o Filho de Deus. O anjo acabou de dizer para ela. E o fato de que ela é escolhida para ser a mãe de Deus, e o fato de que o Filho de Deus nascerá dela, já começa a produzir nela antecipadamente frutos, como por exemplo, essa confiança irrestrita aos planos de Deus. Eis aqui a serva do Senhor. Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos cultivar na nossa vida uma fé igual a de Maria, que sabe que já que no final da nossa existência, nós vamos sempre nos encontrar com Jesus, então a gente precisa viver a nossa vida aqui sem desperdiçar um segundo sequer, colocando sempre Jesus, a palavra dele e a vontade dele em primeiro lugar. Se a gente parar para pensar, se a gente for sincero com a gente mesmo, a gente vai perceber que na nossa vida Jesus sempre chega. Quantas vezes você rezou, talvez achando que já estava no fundo do poço, que não tinha mais saída? Quantas vezes você já experimentou talvez até um desespero, uma falta de esperança, porque você já não via mais luz no fim do túnel? E de repente, Deus na sua misericórdia te estendeu a mão, te socorreu e te deu uma graça que você já nem estava mais talvez acreditando que fosse conseguir. Mesmo os momentos mais escuros da nossa vida, tem no final a presença e a chegada de Deus. Mesmo os momentos mais difíceis da nossa vida, tem no final
a vinda de Deus, que nos ajuda, que nos salva, que nos resgata. E aí, meu irmão, minha irmã, se eu e você temos viva a esperança de que no final Deus sempre vence, então mesmo que hoje eu esteja sofrendo, eu já sofro de uma maneira diferente, porque eu sofro sabendo que esse sofrimento vai passar, e por isso eu sofro com mais paz. Sofro tendo nos lábios e no coração essa fala de Maria: eu sou o servo, portanto faça-se em mim o que o Senhor quiser, faça-se em mim conforme a sua palavra, porque eu sei que no final Ele vai aparecer. E aí, meu irmão, minha irmã, isso vale para todos os aspectos da nossa vida. Deus sempre tem a última palavra na nossa vida. Você acredita nisso? Se você acredita nisso, que Deus sempre tem a última palavra na sua vida, então você precisa viver o seu hoje, já vivendo de alguma maneira, como quem sabe que Deus está para chegar com a sua última palavra. Por isso, meus irmãos e irmãs, eu quero convidar você a fazer um grande voto de fé em Deus agora. Independentemente do que você está passando, seja um momento bom, seja um momento difícil, lembre-se, esse momento não tem a última palavra na minha vida, porque no final é sempre Deus que sobra, e por isso eu vivo as minhas alegrias ou as minhas tristezas, sabendo que Deus está comigo. Isso se chama esperança, isso é ser como Maria. Já que Ele vem, já que Ele tem a última palavra, eu não me entrego nem ao desânimo, nem à euforia vazia. Eu vivo sempre como um servo, na vida de quem eu convido que seja feita a vontade de Deus. Daqui a pouco a gente volta, nós vamos para um breve intervalo, e eu vou te contar uma história da Bíblia, que mais uma vez mostra como Maria sabe fazer da esperança a força que a move. Fique conosco, é rapidinho o nosso intervalo, e a gente já volta com a palavra. Você não pode perder o programa Vocações desta sexta. Dom Reginei e convidados debatem o cuidado com as crianças. Vamos juntos aprender mais sobre como lidar com as necessidades dos nossos pequenos. Não perca, nesta sexta, ao vivo, às 8h30 da noite, TV Evangelizar, onde você encontra conteúdos pensados no bem-estar da sua família. Sabia que o sinal da TV Evangelizar pode ficar ainda melhor aí na sua casa? Usando uma antena externa, você potencializa o sinal e garante uma imagem com muito mais qualidade para acompanhar a nossa programação. Aqui do nosso lado, a engenharia está investindo em novos equipamentos e melhorias, porque levar até você a melhor transmissão é nossa prioridade. TV Evangelizar, sinal gratuito de qualidade para todo o Brasil. Santa Júlia Biliarte. O verdadeiro significado do Natal é dar e receber o amor de Deus. Você que sofre de catarata, glaucoma, precisa fazer uma cirurgia, já fez e está em processo de recuperação? Você precisa conhecer o poderoso Vision X. Ah, Vanessa, mas será que funciona? Será que eu ligo, que eu não ligo? Eu trouxe um cliente aqui que estava como você em dúvida. Ligou, comprou e olha o resultado. Eu tinha problema de catarata, hoje eu enxergo muito bem para dirigir à noite e ler a Bíblia. E ligando agora, você vai garantir 60% de desconto. É isso mesmo que você ouviu. 60% de desconto e além disso, gente, vai levar essa linda eco bag de presente para presentear seu filho, seu neto. Vai pintar essa linda eco bag, ó, juntinho aí, presentão de Natal, hein? Mas tem que ligar agora pro telefone que tá na sua tela. 60% de desconto e mais essa linda eco bag. Não fica de fora, porque o Vision X é o X da sua visão. Você ouve, mas não entende? Pede para as pessoas repetirem? Você tem zumbido no ouvido? Cuidado! Você pode ter perda auditiva. Não deixe a sua perda auditiva evoluir.
Agende seu exame auditivo e teste na Telesom. Centro Auditivo Telesom, Marechal Floriano Peixoto 155. Telefone 33229797. A Vida em Foco, com Carol Tormena. De segunda a sexta, às 3:30 da tarde. Ao vivo, na TV Evangelizar. Estamos de volta, meu irmão, minha irmã, com a palavra aqui na TV Evangelizar. É muito bom estarmos aproveitando esse momento no início do nosso dia, no início da nossa quarta-feira, para com Maria aprendermos a ter esperança em Deus para vivermos a nossa vida. É tão melhor viver a vida com esperança, sabe? Porque nos momentos difíceis, a grande tentação é a gente achar que chegou o fim, que acabou, que não tem mais solução, que não tem mais saída. E, no entanto, uma pessoa que tem esperança, uma pessoa que sabe que Deus sempre tem a última palavra e que Ele sempre vem em nosso auxílio, essa pessoa não se deixa desanimar por causa do sofrimento e das tristezas da vida. Essa pessoa vive confiante de que mais cedo ou mais tarde Deus vai atuar na vida dela. Eu queria te contar uma história do Evangelho de São João. Você conhece essa história, claro, para te ajudar a entender como a esperança tem um papel importantíssimo na nossa vida. Certa vez, Maria, Jesus, seus discípulos foram convidados para uma festa de casamento, lá em Caná da Galileia. E lá no meio da festa, aquela alegria toda, todo mundo festejando, o vinho, que era o principal símbolo de alegria naquela época, acabou. E Maria foi para perto de Jesus, afinal de contas ela é mãe do Salvador. Foi até ele e disse: meu filho, eles não têm mais vinho. Está lembrado da resposta que Jesus deu para ela? Jesus falou para ela assim: mãe, fica tranquila que eu resolvo. Foi isso que ele falou? Não. Jesus falou: mãe, senta aí que a senhora vai ver um milagre extraordinário agora então. Foi isso que ele disse? Não. Lembra o que Jesus falou para ela? Jesus falou: mulher, a minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, Jesus disse: eu não vou fazer nada, eu não vou resolver, não é para isso que eu desci do céu. A minha hora, a hora da redenção do ser humano é na cruz. É lá, mãe, que eu vou fazer a salvação da humanidade. Jesus disse para Maria que ele não ia agir, que a hora dele não tinha chegado ainda. Maria então, preste atenção agora na minha pergunta. Maria então sabia que Jesus ia realizar um milagre? Não tinha como saber. Maria é um ser humano, que nem eu e você, e ela escutou da boca de Jesus que a hora dele não tinha chegado ainda. Maria sabia então que Jesus ia fazer alguma coisa extraordinária? Não, porque Maria não tinha como adivinhar, já que da boca de Jesus a única coisa que saiu foi: não chegou a minha hora. Só que, claro, você lembra da história. Qual é o próximo versículo depois desse que Jesus disse que a hora dele não chegou? É Maria virando para os serventes e falando: façam tudo o que ele vos disser. Gente, essa frase é tão bonita, essa frase é tão forte. Olha, eu vou repetir para você. Maria sabia que ia ter milagre? Não. Maria sabia que ia acontecer alguma coisa extraordinária? Não. Maria sabia que Jesus ia dar um jeito? Não. Só que tem uma coisa que Maria sabia: se tinha alguém naquela festa que sabia qual era o melhor para aquela família, para aquela situação, esse alguém é Jesus. E aí, Maria não tem medo de dizer para os serventes: façam tudo o que ele disser. Por quê? Porque ela sabe o que ele vai fazer? Não, mas porque ela sabe que o que ele fizer é o melhor que pode acontecer. E é aí a fé, aliada da esperança, que entra em jogo na vida de Maria. E é aí que a fé e a esperança devem entrar em jogo também na nossa história. Quando a gente reza, por exemplo, quando a gente está passando por uma enfermidade, a gente tem a certeza que Deus vai curar a gente? Certeza? Não, a gente não consegue adivinhar. E é claro que tem enfermidades que vencem a gente. Você sabe disso. Quantas vezes você já rezou e não aconteceu do jeito que você gostaria? Quantas vezes você já rezou por alguém e aquele alguém não se curou da maneira como você gostaria? E aí, será que Deus então falhou?
Não, porque a verdadeira oração, a oração que tem esperança como centro, a oração que tem a fé de Maria como centro, é a oração que olha para o alto e diz: Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu creio que o que o Senhor fizer é o melhor que me pode acontecer. Eu não sei se vai ter milagre, mas o que o Senhor fizer é o melhor que pode me acontecer. Se tiver milagre, glória a Deus por isso. Se não tiver milagre, glória a Deus por isso também. Porque quem confia em Deus como Maria confiou, quem tem esperança como Maria teve esperança, sabe que mais cedo ou mais tarde vai ver o melhor de Deus na própria vida. E aí, seja com um milagre, seja com a ausência de milagre, seja com uma manifestação extraordinária, seja sem manifestação extraordinária, se é Deus que está agindo, esse é o melhor que nos pode acontecer. Gente, isso é tão forte que a gente deveria levar isso para toda a nossa vida. Veja, a nossa existência inteira, no fundo, ela vai terminar em Deus. Um dia todas essas coisas vão passar. Um dia a nossa saúde física vai passar. Um dia as pessoas que a gente ama vão passar. Um dia os bens materiais vão passar. E às vezes a gente perde um tempo danado lutando por essas coisas que passam, sem colocar nelas o real sentido, sem orientar elas para Cristo, para Deus, que é o único que sobra na eternidade. E isso é ter esperança, viver o presente, o afeto das pessoas, os bens que eu tenho, a minha saúde, sempre com o olhar fixo em Cristo, não na minha própria vontade, não no meu próprio jeito, não no meu próprio conforto, porque essas coisas passam. Mas viver dizendo: Senhor, com os meus bens, com a minha saúde, com a minha vida, com as pessoas que eu amo, seja feito conforme a tua palavra, porque eu sou um servo, e eu sei que o que o Senhor fizer é o melhor que me pode acontecer. Tem gente que na hora da oração vai para Deus querendo ensinar a Deus como é que faz. Não sei se você já viu isso, né? A pessoa vai e reza, fala: Deus, eu preciso que o meu filho arrume um emprego, mas tem que ser um emprego que trabalhe de 8 às 3 da tarde, tem que ganhar mais de 5 mil, o plano de saúde tem que ser de tal empresa, tem que ter uma sexta-feira do traje casual. Você diz para Deus como é que tem que ser os detalhes da graça. Isso não é ter fé nem esperança. Quem tem esperança, quem sabe que Deus sempre tem o melhor para nos dar, diz para Ele: Deus, olha pelo meu filho que está desempregado, faz na vida dele a tua vontade, porque eu sei que o que o Senhor fizer é o melhor que pode acontecer a ele. Aí você vai dizer assim: nossa, padre, mas e quando o que vem é uma coisa ruim? E quando o que vem é um sofrimento? E quando o que vem é uma cruz, eu continuo pensando assim? Sim, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? A palavra de Deus diz: tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quando Paulo escreve tudo, é tudo mesmo. As coisas boas e as coisas que eu acho que são ruins. Quando a Bíblia diz tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, é tudo mesmo. São as coisas que eu gostaria que acontecessem e as coisas que eu não gostaria que acontecessem. E aí nessa hora, quando eu recebo uma cruz, uma dificuldade ou algo que eu não gostaria, essa é a hora de fazer como Maria, olhar para quem está em volta, olhar para o próprio coração às vezes e dizer: se acalma, Deus não perdeu o controle, Deus está fazendo do jeito dele, e esse jeito é sempre o melhor que me pode acontecer. Isso é fé. Você já parou para pensar como deve ser na cabeça de uma criança recém-nascida o dia de tomar a vacina? Imagina que loucura. Um recém-nascido está nos braços da mãe, a mãe que ele ama tanto, a mãe que ele fez tanto bem, a mãe que protege ele, a mãe que cuida dele, a mãe com quem ele nunca brigou, ele não fez nada de mal para a mãe desgostar dele. A mãe pega ele no colo, entrega nos braços de um desconhecido, deixa um desconhecido pegar uma arma na mão, aquela agulha, furar ele, machucar ele, e quando ele grita pela mãe pedindo socorro através do choro, a mãe não faz nada. Imagina, se o recém-nascido pudesse de alguma maneira falar, raciocinar, fazer uma reflexão filosófica, talvez ele dissesse assim:
que eu fiz para merecer isso, mãe? O que eu fiz para a senhora me abandonar nas mãos desse desconhecido que está me fazendo mal? O que eu fiz, mãe, para a senhora me dar esse sofrimento? E aí, se a mãe pudesse dizer para o filho, convencê-lo racionalmente, talvez ela dissesse: meu filho, você não sabe, mas essa agulhada dói muito mais em mim do que em você. E eu só permito essa agulhada porque no fundo eu sei que tem um bem maior para ser produzido a partir dela. Para você chorar hoje e não chorar amanhã. Por causa do bem que vem, eu permito o sofrimento de agora. Por causa do bem que vai chegar, eu permito o sofrimento de agora. E aí, se a gente pudesse sempre viver com essa esperança no coração, de que quando Deus nos dá alguma cruz é porque Ele está nos protegendo, nos livrando ou preparando um bem maior para nós, essa esperança mudaria já agora a nossa vida. Essa esperança faria a gente abraçar as cruzes e as dificuldades com a certeza de que não é que Deus perdeu o controle, não. Ele continua com a gente, Ele continua do nosso lado, só que Ele está fazendo da vontade dEle. E diante de Deus, meu irmão, minha irmã, eu e você somos recém-nascidos. A gente não sabe de nada, a gente não sabe o que é melhor para a gente. É Ele que sabe. Por isso, como Maria, vamos sempre nos esforçar para dizer: eis aqui o servo, a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua palavra, Deus, e não como a minha. Deixa eu rezar por você e pedir a Deus que, pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe a sua vida e mantenha viva a esperança no seu coração. Enquanto eu faço essa oração, meu irmão, minha irmã, pense você aí, qual é a situação que você tem passado? Ou qual é a pessoa que você conhece que está passando por uma situação difícil e que precisa receber esperança para não desanimar, para não desistir, para viver como Maria, sabendo que o melhor sempre virá. Deus Pai de bondade, pela intercessão de Nossa Senhora do Carmo, volvei o vosso olhar agora para nós, para todas essas pessoas que rezam conosco através dos meios de comunicação. E de maneira muito especial, Senhor, derrama sobre cada uma delas a bênção da esperança. Que a exemplo de Maria, elas saibam que nos momentos difíceis, o Senhor sempre poderá chegar, dar a vitória e dar a graça que mais precisam. Que elas nunca se esqueçam que nenhuma dor e nenhuma dificuldade tem a palavra final. E que elas tirem dessa certeza a esperança para permanecerem firmes, aguardando a vossa manifestação, o vosso poder em suas vidas. Que pela intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora do Carmo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, viva esse dia com esperança. Deus sempre tem a palavra final. Obrigado por rezar conosco. Deus abençoe e até a próxima. Bom dia, queridos filhos e filhas. Maria vem nos ajudar e é com confiança, mãe, que colocamos os estudantes. Eu tenho recebido muitos e-mails pedindo pelos estudantes, terminando o período, provas, uns apresentando monografia. Nossa Senhora, cuidai dos estudantes. Nesta quarta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, no início deste dia, nós queremos colocar a nossa vida em oração. Senhor Jesus, que nos deste Nossa Senhora por mãe, queremos invocá-la nesta manhã pelo título de Nossa Senhora de Guadalupe, padroeira das Américas, e pedir pelos doentes e desempregados.
Nossa Senhora de Guadalupe, rogai pelos